O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completou 35 anos no último domingo, dia 13. Instituído pela Lei 8.069 de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente garante proteção integral e cidadania plena para crianças e adolescentes de todo o país. No Maranhão, são muitos os avanços do governo Brandão, implementados através da FUNAC, Fundação da Criança e do Adolescente. A presidente da Fundação e Assistente Social, Sorimar Saboia, destacou avanços, desafios para crianças e adolescentes, suas famílias e implementação de políticas públicas, com esse foco no Maranhão. A FUNAC tem por objetivo garantir o atendimento socioeducativo integral a adolescentes em cumprimento de medidas protetivas e restritivas de liberdade. A instituição busca promover a reconstrução do projeto de vida desses adolescentes, conforme regem os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O Estatuto ele é uma quebra de paradigma de um modelo que a gente tinha antes, né, punitivista, patrimonialista, para um modelo de proteção que considera crianças e adolescentes, todas as crianças e adolescentes, até aos 18 anos, como sujeito de direitos e não objeto de intervenção do Estado, da sociedade. E a ele é conferido uma proteção, que a gente chama a doutrina da proteção integral, que confere a todas as crianças e adolescentes um conjunto de direitos e deveres compartilhados entre a sociedade, a família e o Estado. Então, a partir do Estatuto da Criança, da Lei 8.069 de 1990, promulgada em 13 de julho, a sociedade, o Estado, adota uma nova concepção para olhar crianças e adolescentes e cuidar delas. Então, hoje a gente tem uma realidade que, apesar de desafiadora, mas nós temos aí vários avanços que a gente considera no trato de crianças e adolescentes. Então, hoje a gente vê políticas direcionadas, e aí a gente lembra da educação, das políticas para a primeira infância, na área da saúde, inclusive de atenção à mãe, né, grávida, gestante. Então, a gente tem, sim, um conjunto de políticas públicas que são direcionadas para a proteção dessas crianças e adolescentes. Além disso, o Estatuto ele traz o sistema de garantia de direito, que é responsabilizar todos os atores, todos os sujeitos, seja no âmbito da defesa, e aí traz o judiciário, a defensoria, do controle, que inclui os conselhos de direitos, os conselhos tutelares, os fóruns, nesse espaço de fazer controle das políticas públicas, mas também insere o eixo promoção, que agrega todas aquelas, seja do poder público ou da sociedade civil, que executa políticas públicas e, de qualquer forma, responsabiliza, atribui deveres a elas para que essas crianças sejam atendidas, protegidas, né, sejam incluídas, tenham seu processo de inclusão e acesso às políticas públicas. De acordo com o ECA, quem tem o dever de assegurar os direitos da criança e do adolescente, né? A gente sabe que hoje existem os conselhos tutelares e outra pergunta que já está dentro dessa, o ECA, ele auxilia as famílias, está dentro dessa lei o apoio, por exemplo, não só a criança, mas o contexto familiar um todo? O Estatuto ele prevê lá no artigo 4º que é dever da família, por ser onde a criança é gestada, né? A origem da criança está na família, da sociedade, do Estado. Então, ele atribui a todos os sujeitos de uma sociedade, porque quando você não é parte da família, você é parte da sociedade, ou então você é parte do Estado. Então, ele atribui essa responsabilidade a todo o conjunto da sociedade de proteger, de garantir, de zelar, de cuidar de uma criança e de um adolescente. E os conselhos tutelares, foi um instrumento criado pelo Estatuto para zelar por esse direito, e é aquele instrumento que está na comunidade, que conhece o território, que conhece as pessoas, e por isso a intervenção, o processo de intervenção, ele é muito mais efetivo.
porque é alguém que faz parte da sociedade e que tem uma representação ali dentro, que sabe dos problemas que aquele território enfrenta e também das soluções, sabe como acionar as pessoas responsáveis pela defesa daquela criança, pela garantia de seus direitos. Então, o Conselho Tutelar é esse instrumento importantíssimo criado pelo Estatuto, que vai conseguir fazer com que essas crianças e adolescentes elas tenham uma cobertura, elas tenham um olhar cuidadoso sobre as situações de violação, sobre as situações de abuso, de negligência, de abandono, né? Então, qualquer situação de violação de seus direitos, o Conselho Tutelar é aquele que estará atento para atuar em sua defesa. A gente sabe que tem muito ainda a avançar, muitos avanços, principalmente aqui no estado do Maranhão, através das políticas públicas do governo do estado. Mas, assim, quais são as principais violações aos direitos da criança e do adolescente hoje no contexto do Brasil mesmo? Hoje, o abuso e a exploração sexual é um dos grandes desafios que a gente tem. Inclusive, a gente tem aí um incremento, na verdade, que é essa tecnologia, que é essa área aí digital mesmo, onde as crianças estão expostas, desprotegidas, onde o alcance dos pais, da família, da sociedade é menor, né? Porque a criança ela entra em contato, acessa a internet, ela vai ter aí uma gama de conteúdos que ela não está preparada primeiro para ter e às vezes não tem a maturidade suficiente para lidar com aquelas informações que estão sendo colocadas para ela, com os pedidos que estão sendo feitos para elas. Então, hoje nós temos esse desafio que é esse meio digital que as crianças estão expostas, né? O uso abusivo da tela hoje é um grande desafio para os pais. Tratar disso no âmbito da família, a gente se perde, às vezes, a capacidade da gente cuidar das crianças e adolescentes, porque é muito rápido, né? Você acessa uma tela, você passa uma tela de forma muito rápida. Falar um pouquinho sobre os avanços também dessa política que é importante aqui no Maranhão e que o governo tem dado prioridade, a gente sabe, através da Fundação. Então, assim, o que precisa avançar ainda mais no Maranhão para que as políticas públicas, de fato, alcancem mais esse público? No âmbito da FUNAC, nós temos conseguido avançar. Nós tínhamos uma realidade aí de fugas, de motins permanentes, né? De muitas notícias negativas em relação a esse atendimento. Hoje nós estabilizamos o atendimento socioeducativo, restritivo e privativo de liberdade. E aí eu ressalto que não é que não tenhamos problemas, nós temos problemas, mas nós administramos os problemas que temos. Ampliamos aí o número de vagas, não temos superlotação, foi criada a central de vagas que controla a admissão, a entrada dos adolescentes no atendimento socioeducativo, temos sistema de informação que faz o registro dos dados do adolescente desde a entrada até a saída, com acesso ao sistema de justiça. Implantamos uma ferramenta que é as práticas restaurativas, que servem para a gente mediar conflitos, trabalhar as relações interpessoais, trabalhar a cultura da paz no âmbito dos centros. Isso tem nos ajudado muito. Nós capacitamos, inclusive, os servidores. Nós temos servidores facilitadores, servidores instrutores nessa ferramenta para que isso se dê de forma contínua e permanente no âmbito do centro. Criamos o selo de prática restaurativa, que é para impulsionar, fomentar o uso dessa ferramenta no âmbito do centro, e a gente tem tido êxito. Mas, sim, é necessário que a gente avance na inserção dos adolescentes e jovens no mercado de trabalho. É preciso que a sociedade dê oportunidade, acredite que as pessoas elas se transformam, elas mudam, elas podem mudar, sim, suas condutas, seu comportamento, e só tem sucesso o trabalho que nós realizamos se tiver o apoio da sociedade. Se quando esse adolescente retornar para a convivência familiar e comunitária, a escola
faça a sua inserção e aceite esse menino sem que tenha o conselho tutelar para que exija a inclusão e a permanência aquele adolescente na escola, que a sociedade acredite que aquele menino ele precisa ter uma oportunidade no mercado de trabalho, que os órgãos públicos confiem que aquele menino ele tem a qualificação necessária para fazer um processo de aprendizagem, né, inserção no programa Jovem Aprendiz. Então, a gente precisa muito mais do apoio da sociedade, que é responsável constitucionalmente para apoiar o retorno desse adolescente no pós-medida. Esse é o nosso grande desafio no âmbito do Estado do Maranhão, é o pós-medida do adolescente. É ele retornar para um contexto que não seja de violência, que essa família ela possa compreender que ela é fundamental para o sucesso dele no seu retorno à convivência, evitar a reincidência do adolescente. Então, esse é nosso maior desafio. A gente consegue aqui fazer com que os adolescentes tenham acesso aos seus direitos, às suas necessidades básicas de higiene, de alimentação, que acesse a escola, faça cursos de profissionalização aqui no âmbito da FUNAC, tem acesso às políticas de saúde sempre que ele precisa, mas o nosso desafio está no retorno desse adolescente à convivência familiar e comunitária. Em comemoração aos 35 anos do ECA com a presidente da Fundação da Criança e do Adolescente aqui no Maranhão, sua mensagem para a sociedade maranhense em relação a esse acolhimento pós-internação. Queria pedir o apoio da sociedade para todas as pessoas que passaram por processo de privação de liberdade, que inclui os adolescentes. Esses adolescentes, eles não são da FUNAC, eles não têm o sobrenome da FUNAC, eles são da família, é José da Silva, é Maria da Silva, vamos dizer assim. E eles passam por um processo de reeducação, mas eles retornam à sua convivência porque lá, que é o seu lar, é o território que é o seu lar. E eles precisam ser amparados, eles precisam que a gente acredite neles para que eles possam ressignificar suas trajetórias de vida, refazer suas trajetórias, investir em projetos de vida desvinculados da prática do ato infracional. E a sociedade tem um papel fundamental, que é fazer esse acolhimento desses adolescentes, a sociedade incluindo todos os sujeitos públicos também, como aqueles responsáveis para garantir o seu sucesso no cumprimento da medida socioeducativa e, é claro, na sua convivência familiar, no seu contexto familiar e comunitário. Então, essa mensagem, acredite nas pessoas, dê uma oportunidade. Ninguém nasce